Sobre o julgamento da prisão após condenação em segunda instância, eu converso com Cleiton Coutinho, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Boa noite, Cleiton. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos que nos assistem também. Tudo bem? Cleiton, até alguns deputados agora, ouvidos pela nossa reportagem, mencionaram essa questão de se vincular a decisão do STF em relação ao ex-presidente. Muitos estão fazendo isso, mas a gente sabe que não é só o caso do ex-presidente, né? Tem a ver com a questão do marco civilizatório de outras pessoas que também poderão ser afetadas, pessoas que talvez não tenham nem condições de uma assistência jurídica. Então eu peço para você explicar de uma forma didática para quem está em casa também possa entender o que está em jogo com essa decisão. É muito importante vocês tocarem nesse ponto, porque o que está em jogo é muito mais do que propriamente o caso do ex-presidente Lula. O que está em jogo é as conquistas, como você bem disse, marco civilizatório, por exemplo, o princípio da presunção de inocência. Sim. É uma conquista civilizatória da nossa sociedade a partir da Constituição Federal de 1988 e hoje grandes juristas como a professora a doutora Carol Proner da UFRJ, a doutora Tânia, o doutor Marco Aurélio Carvalho, enfim, grandes nomes da advocacia têm repercutido a possibilidade de se manter o retrocesso em relação a essas conquistas civilizatórias. Então, a presunção de inocência, por exemplo, é a garantia que qualquer cidadão, não é o Lula, qualquer cidadão tenha o direito de recorrer em todas as instâncias recursais, seguindo o devido processo legal, para só então, quando tiver o trânsito em julgado da decisão no seu processo judicial, essa pessoa possa, enfim, ser considerada ou não culpada. Então, é isso que está em jogo no julgamento do STF, e isso envolve milhares de pessoas que estão presos provisórios, pessoas que estão presas, que são presas em flagrante e depois vêm para julgamento em primeira instância, em segunda, e sem saber se ao final desse julgamento essa pessoa vai ser inocentada ou não. E se for inocentada, quem vai reparar anos de prisão de uma pessoa inocente? Então, a nossa Constituição Federal, nesse caso, optou, no momento da sua promulgação em 1988, para garantir um Estado em que as pessoas tivessem o direito à presunção de inocência. Então, existe a possibilidade de uma prisão cautelar, sim, certo, mas não a chamada prisão penal. Essa só com a sentença e com acórdãos e com recursos ultrapassados, de forma que não exista mais recurso, que se esgote e ocorra o trânsito em julgado. Perfeito. Bom, hoje pela manhã, Cleiton, o Sérgio Moro visitou a ministra Rosa Weber, e aí a gente até falou sobre isso. Eu gostaria da sua opinião nessa questão sobre... ele foi talvez fazer pressão e acabou tomando uma invertida que o deixou ainda mais apequenado, né, nessa situação toda, ou foi pedir ajuda para lidar então com essa questão de Lula que ele acaba não dando conta? Qual que é a sua avaliação sobre essa visita? Bastante, não seria nem deselegante, é um tanto quanto antirrepublicano um ministro fazer uma visita em um julgamento de tamanha relevância que envolve, inclusive, indiretamente ou até diretamente, a suspeição desse ministro em atos processuais quando era juiz federal. Então, essa visita de pressão, se a intenção era pressionar a ministra, acredito que teve um efeito contrário, porque todos viram, aliás, o voto da ministra Rosa Weber é um voto que repercutiu na comunidade acadêmica, jurídica, enfim, de uma forma geral, como um voto corajoso, um voto de defesa do Estado democrático, da presunção de inocência, um voto elevado que retoma o lugar do STF na história, no curso da história. Porque o STF ele estava e ainda se encontra em xeque em relação à própria defesa da Constituição. Então, o que se espera é que o voto da ministra Rosa Weber sirva de inspiração para os ministros que ainda irão votar no julgamento e tenham compreensão da grandeza do voto da ministra ao deixar muito claro que o texto constitucional expresso não deve ser interpretado, de qualquer forma deve ser cumprido, né? Você acaba manchando a imagem dele? Certamente já é uma pessoa que está bastante, diria, manchar a imagem é bastante difícil para ele, porque
ele já se encontra totalmente ofuscado em razão das diversas decisões e da utilização da função de juiz, depois de ministro, para atingir muito claramente um fim específico que não tem qualquer relação com o que se espera de um juiz ou de um ministro de Estado. Perfeito. E, Cleiton, e as expectativas para a decisão do STF a partir de hoje? Quais são os próximos passos? Olha, hoje, apesar de ter acabado a votação 4-3 a favor da prisão em segunda instância, porque o ministro relator Marco Aurélio votou na abertura de julgamento contra a prisão em segunda instância. Depois tivemos voto do Alexandre de Moraes, do Edson Fachin e do Roberto Barroso a favor da prisão após o julgamento de segunda instância. E hoje nós tivemos o voto do ministro Luiz Fux, que, aliás, diga-se de passagem, um voto bastante desastroso ou escorregadio do ponto de vista técnico, porque a fundamentação de casos de grande repercussão, como o caso Nardoni, entre outros aí que ele mencionou no julgamento e no voto, não tem relevância para a prisão penal. Então, demonstra, de certa forma, uma falta de conexão com o julgamento da prisão em segunda instância em si, porque o caso que ele menciona são casos que caberia prisão cautelar. Perfeito. E não teria qualquer repercussão nesse sentido. Tá certo. Cleiton, obrigada, viu, pela sua participação e esclarecimentos aqui no seu jornal. Até uma próxima. Tá ok, eu que agradeço. Obrigado. Jornalismo com temas que valorizam a democracia e os direitos humanos. Já já nós vamos falar sobre o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog 2019. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.